Ter fé não significa que teremos todas as respostas, mas escolher a fé ao invés da dúvida mostra o quanto confiamos em Deus. Pessoal, tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Aqui é Lázara. E o intuito desse vídeo é esclarecer algumas dúvidas que surgiram do vídeo anterior que eu postei aqui acerca de oração. Então eu farei vários vídeos no decorrer dos dias falando sobre oração, sanando algumas dúvidas também. Então, queridos, como o título do vídeo diz, por que as minhas orações elas não são respondidas? Existem várias respostas para esse tipo de pergunta. E eu confesso que eu também já fiz esse tipo de pergunta. Mas a resposta que eu tive do porquê da minha oração não ser respondida foi em oração. Então, todas as suas perguntas, todos os seus questionamentos vão vir em oração. E talvez o Senhor tenha me trazido aqui hoje para a tua vida, porque eu vim como resposta de oração para a tua vida, amém? Então, queridos, Deus, ele nos deixou um modelo de oração. Jesus Cristo, no seu momento aqui na terra, ele deixou ali um modelo de oração, uma forma em que nós devemos usar como uma matriz, ou seja, nós vamos colocar a nossa oração em cima dessa. É o nosso modelo de oração que está ali em Mateus 6, a partir do versículo 5, que é a oração do Pai Nosso. Então, se a nossa oração ela está seguindo este modelo, ou seja, Pai Nosso que estás no céu, nesse primeiro momento de oração, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Está ali, queridos, engrandecendo o nome do Senhor, reconhecendo o poderio do Senhor, chamando esse Senhor de Pai, porque Ele é o nosso Pai. Ele nos adotou por amor e nós somos os seus filhos em Cristo Jesus, queridos. Primeira parte da oração é reconhecimento de quem Deus é nas nossas vidas. E a segunda parte dessa oração, queridos, ela vem nos ensinando a pedir as nossas necessidades diárias e também nos ensina acerca do perdão, nos ensina também acerca de pedir proteção. E essa oração ela é finalizada entendendo que do Senhor é o reino, o poder e a glória para todo sempre. É uma oração em que nós focamos em Deus e depois de focarmos em Deus, nós mostramos, aliás, nós pedimos a Ele as nossas necessidades. Nós pedimos. É uma oração que nos encoraja também a pedir. Que maravilhoso. Glória a Deus, eu fico lisonjeada com o quanto é grande o cuidado de Deus em nossas vidas. E talvez você não saiba juntar tudo e colocar em palavras, mas basta a intenção do teu coração. Basta você entender que é assim o modelo e ter essa intenção aí bem forte no seu coração. Entende? A palavra de Deus nos conta ali em Lucas 18, a partir do versículo 9, é uma parábola acerca do fariseu e do cobrador de impostos. E diz assim: em seguida, Jesus contou a seguinte parábola para aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia essa oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo
que foi o cobrador de impostos e não o fariseu, quem voltou para casa justificado de Deus, diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Entende, queridos? Basta uma intenção do teu coração, uma intenção sincera do seu coração. Talvez você ainda não saiba, ainda não tenha aí a capacidade de fazer um ajuntado, seguindo a matriz, juntar tudo e fazer toda a matriz. Mas o que importa de verdade, queridos, é aquilo que está dentro do seu coração. Amém, queridos? Então, se seguirmos o modelo que Jesus nos deixou, teremos as nossas orações respondidas? Não, não é só seguir o modelo, queridos. Em Hebreus 11 diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. No primeiro capítulo de Tiago diz que se pedirmos alguma coisa, devemos pedir com fé, porque aquele que duvida é semelhante a ondas do mar. Tiago 4 diz que muitos pedem e não recebem porque pedem mal. E Deus, ele não faz o mal. Deus é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Deus, ele só vai fazer aquilo que é bom para as nossas vidas. Independente daquilo que a gente pensa. Deus é bom. E ele sempre vai fazer o bem. Ele sempre vai fazer aquilo que é bom para nós. A palavra de Deus nos conta ali, queridos, em Lucas 11, a partir do versículo 5, diz assim: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça pela amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo a quem lhe pedirem. Deus vai dar para você aquilo que é bom para você. E às vezes você acha que algo é bom para você, mas Deus sabe que não é. Então ele não vai te dar. Eu tenho um filho de 9 anos e se esse meu filho me pedir algo que pareça ser bom para ele no momento, mas eu sei que não é. Eu sei que não é bom para ele no momento, então eu não vou dar. Por mais que eu ame, por mais que eu possa dar, eu não vou dar. Se o meu filho tem 15 anos e ele falar: mãe, eu quero um carro, e eu posso dar esse carro para ele, sabe o que eu vou falar? Não, eu não vou te dar um carro. Aqui na Constituição do Brasil, você só pode dirigir com 18 anos. E um carro, ele pode ser uma bênção, mas também ele pode ser uma arma daquele que não tem a capacidade de dirigir. Eu só vou te dar um carro depois que você tirar a sua carteira, com 18 anos ou mais. Entende? Um carro parece ser bom para o meu filho, mas somente com 18 anos ou mais. Porque se eu der um carro para o meu filho na idade de 9 anos, na idade de 15 anos, que tipo de mãe eu sou? Então, queridos, você vai pedir a Deus um pedaço de pão. Ele não vai te dar uma pedra, porque ele é bom. E às vezes você pede a Deus algo e você acha que ele não deu, porque Deus é ruim. Não, queridos.
Se ele não te deu, é porque ele é bom. Porque se Deus não faz algo para você, não é deficiência dele. Porque Deus não tem deficiência nenhuma, ele é bom, ele é perfeito. Talvez nós não estejamos no tempo de receber. Talvez nós não tenhamos maturidade para receber. Se a gente não recebeu ainda porque não chegou o tempo. E muitas pessoas podem dizer: "Ah, não chegou o tempo de Deus de fazer na minha vida". Deus ele não está condicionado ao tempo dos homens. Queridos, existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Acima do céu o negócio é diferente. Deus não está sujeito ao nosso tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo aqui dessa terra, mas Deus não. Não é o tempo de Deus, é o nosso tempo. Nós não estamos prontos para receber. A palavra de Deus diz que Abraão esperou 40 anos para que o seu filho Isaque viesse. Ele esperou 40 anos, queridos, porque ele precisava de 40 anos para estar pronto. Porque Deus já estava com tudo pronto, num mesmo segundo. Mas precisava de um Abraão diferente para que ele pudesse receber o que ele precisava receber. E sabe, queridos, eu tenho um testemunho acerca de oração não respondida. Eu perdi minha mãe, tem mais de 12 anos. E ali, meus queridos, os últimos momentos dela foram comigo, né? Eu vi ali ela sentindo dor, ela passando mal. E ela fazia assim, ela levantava as mãos para os céus e ela orava. E eu ali do lado dela, eu comecei a orar também. E eu orava e eu falava: Deus, não leva minha mãe. Deus, não permita que a minha mãe morra. Não quero perder minha mãe. Deus, não deixa a minha mãe partir. Deus, não deixe. Eu orei muito, queridos, eu orei muito. Ela ficou internada uns dias. Aliás, ela estava internada, chegou a voltar para casa. E depois ela foi para uma urgência. E no último dia de vida dela, eu passei com ela. E a gente tava ali naquela urgência e ela tava piorando, e eu orando a Deus, pedindo a Deus, né, a noite toda, a madrugada toda que eu fiquei ali. De manhã, meu pai chegou para trocar comigo e eu saí ali daquela urgência, assim, aos prantos. E eu não sabia por quê. E eu chorava, porque eu tinha orado tanto, né? Então eu pensei: Deus me ouviu, com certeza eu orei demais. Passei a madrugada orando ali naquela unidade de urgência, né? E eu subi assim, pra ir pra casa, chorando, eu não entendia por quê. Não entendia porque eu tava chorando. Deixei meu pai lá com a minha mãe. Queridos, eu cheguei em casa, eu deitei um pouquinho na cama dela. E quando eu cochilei um pouco, o telefone tocou. Não passou nem. É perto, né? Era perto da casa onde eu morava. Passou nem 40 minutos, eu acredito, que eu só cochilei. O telefone tocou com a notícia do meu pai ligando que ela havia falecido. Ela só esperou ir embora. E eu orei muito ao Senhor depois e eu falei: Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu isso? Por quê? E eu orava e eu falava com o Senhor. Que eu não entendia. Como que pode eu ter orado tanto? Minha mãe era uma mulher que tinha sofrido tanto. Eu não entendia. Por que aquilo? E eu fiquei por muitos anos triste com Deus, magoada com Deus, porque ele não tinha respondido a minha oração. E depois de uns anos, né, eu tinha me afastado das coisas do Senhor, não queria mais, né, não queria mais ler a Bíblia, não queria mais nada com as coisas do Senhor, não. Tava muito triste, muito magoada. E depois de um tempo, o Senhor começou a restaurar, trabalhar no meu coração, o Senhor começou a trabalhar, né, de dentro para fora, tô num processo de cura. Já tem muitos anos que o Senhor tá me ajudando nesse processo de cura interior. Graças a Deus, o Senhor tem me transformado de pouco a pouco, de glória em glória. E, eu tive um encontro com Deus tão maravilhoso, queridos, que eu orei ao Senhor. Eu voltei a orar, né, depois de um tempo. E eu perguntei ao Senhor por quê.
mas sem raiva, sem rancor, sem nada do tipo, eu só queria entender. E o Senhor me respondeu. O Senhor me respondeu. Eu falei, o Senhor não respondeu minha oração. Ele me disse assim, mas eu respondia da sua mãe. Eu falei, como assim, pai? Ele me disse, olha, eu respondi. E respondi a oração da sua mãe, porque ela me pediu para ir. Ela disse que estava pronta e ela queria ir. Ela estava tranquila, ela sabia para onde ela estava indo, e ela estava pronta, e ela estava alegre, e ela estava com coragem, e ela queria ir. O Senhor me disse que a minha mãe queria ir. Ele disse que não é que não tenha respondido a minha oração, mas é que ele respondeu a dela. Ela orou mais do que eu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor responde orações, queridos. Talvez tenha alguém orando mais do que você, quem sabe? E talvez você me pergunte, mas quando é uma criança, mas quando é algum outro tipo de situação, ou alguma fatalidade, ou uma pessoa que você estava orando, casou com outra, ou enfim, é em Deus, é em oração, é em oração. E Deus pode falar espere, Deus pode falar sim, Deus pode falar não, Deus pode usar a vida de alguém para te trazer uma resposta. Ele mesmo pode responder você em oração através do Espírito Santo de Deus. Queridos, eu quero finalizar esse vídeo com um versículo que fala muito ao meu coração. E eu creio de alma que o Espírito Santo também vai falar contigo através dessa palavra que se encontra ali em 1 Coríntios. 1 Coríntios 13, a partir do versículo 12, que diz assim: agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Vai chegar um tempo em que nós saberemos tudo. Chegará um tempo da perfeição, em que nós veremos como nós somos vistos e que nós entenderemos como nós somos entendidos. Apóstolo Paulo aqui neste contexto fala que hoje nós vemos como espelho. E no contexto aqui, queridos, quando eles tinham um espelho, o espelho era como o reflexo numa colher, era algo muito distorcido, era uma visão turva, não dava para ver direito, não dava para discernir direito. É esse tipo de espelho que o apóstolo Paulo está dizendo. Hoje é assim, não dá para a gente entender direito, não dá para a gente ver direito. Mas chegará um dia, queridos, que veremos com perfeição. E entenderemos como nós somos entendidos. Mas basta, queridos, neste momento a gente entender que Deus é bom. E se nós confiarmos nele, querido, nós viveremos muito melhor, com muito mais alegria, amém? Querido, se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha com mais alguém, aumentando aí a nossa corrente do bem. Coloca suas dúvidas aqui nos comentários, que no decorrer desses dias estarei postando alguns vídeos, sanando algumas dúvidas, né, com a ajuda do Espírito Santo de Deus e sempre com a referência na palavra, sempre usando a palavra e deixando para vocês aqui a referência na palavra para que você possa estudar. E que essa palavra seja bênção na tua vida, amém? Deus te abençoe.